O cansaço da mente não é maior que a palavra de Deus para você hoje. Existe um tipo de cansaço que o corpo não explica. Você dorme, acorda, cumpre tarefas, mas a mente continua pesada, acelerada, tomada por pensamentos que não desligam. Não é fraqueza, não é falta de fé. É o esgotamento silencioso de quem carrega perguntas sem resposta, decisões adiadas, dores não verbalizadas. A mente se torna um campo de batalha, onde o medo fala alto, a culpa insiste e a esperança parece distante. Nesse estado, tudo perde cor. O futuro assusta, o presente pesa, e até as promessas de Deus parecem ecoar longe demais. Mas hoje existe uma verdade que precisa atravessar esse ruído. O cansaço da mente não é maior que a palavra de Deus. O que te exaure não tem autoridade final sobre você. Pensamentos repetitivos não governam o seu destino. A ansiedade não escreve o último capítulo da sua história. Há uma palavra viva, ativa, atual, não antiga, não genérica. Uma palavra para você hoje. Ela não ignora o que você sente. Ela reorganiza o que está fora de lugar. Ela não grita. Ela alinha. Não acelera. Acalma. Não acusa. Sustenta. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho, buscando respostas dentro de uma mente já cansada. Talvez esteja exigindo clareza quando Deus está oferecendo descanso primeiro. Antes da direção, Ele traz paz. Antes da solução, Ele traz presença. Este é um convite para silenciar o excesso, diminuir o ritmo interior e permitir que a palavra faça o que nenhum esforço humano consegue: restaurar o centro, fortalecer o interior e devolver sentido. Quando a mente se cansa, Deus não se afasta. O cansaço da mente costuma gerar uma falsa conclusão: a ideia de que Deus se distanciou. Quando os pensamentos ficam confusos, a paz some e a clareza desaparece, o coração interpreta o silêncio como ausência. Mas a Escritura revela exatamente o oposto. É no esgotamento interior que a presença de Deus se manifesta de forma mais íntima e sustentadora. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não dos que estão sempre fortes, mas dos que chegaram ao limite de si mesmos. A mente cansada não repele Deus. Ela cria o espaço onde Ele age com mais precisão. A palavra mostra que Deus não exige lucidez perfeita para se aproximar. Elias, após grandes vitórias, entrou em colapso emocional, desejando desistir da própria vida. E o que Deus fez? Não o repreendeu, não o pressionou, não cobrou desempenho espiritual. Primeiro, ofereceu descanso. Depois, alimento. Só então, direção. Esse padrão revela algo profundo. Deus cuida da mente antes de tratar do propósito. Ele não ignora o esgotamento psicológico. Ele o reconhece como parte da condição humana. O erro não é estar cansado. O perigo é acreditar que, por estar cansado, você perdeu o direito de ser sustentado. A mente cansada tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Ela revisita o passado, antecipa o futuro e perde o presente. A palavra de Deus faz o caminho inverso. Ela ancora você no agora. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa não é uma frase de resignação, é um princípio de preservação. Deus não pede que você carregue amanhã com a energia de hoje. Ele não espera que você tenha respostas para tudo. Ele espera que você confie o suficiente para descansar o que não consegue controlar. Quando a mente está exausta, pensamentos ganham um tom absoluto. Sempre, nunca, tudo deu errado. A palavra desmonta esses extremos. Ela devolve proporção, verdade e equilíbrio. O que parece permanente é muitas vezes apenas um estado passageiro amplificado pelo cansaço. Deus não fala para confundir ainda mais. Ele fala para organizar. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Onde a mente acelera, Ele desacelera. Onde o pensamento se fragmenta, Ele centraliza. Onde a ansiedade domina, Ele governa com mansidão. Há momentos em que a maior obra de Deus não é mudar circunstâncias externas,
mas silenciar o tumulto interior. A mente cansada precisa menos de cobranças espirituais e mais de permissão para parar. Parar não é desistir. Parar é confiar que o mundo não depende exclusivamente de você. A palavra ensina que há batalhas que não se vencem lutando, mas permanecendo firmes. Firmes não na força própria, mas na certeza de que Deus continua operando mesmo quando você não consegue perceber. Se hoje sua mente está pesada, saiba disso com clareza. Deus não se afastou. Ele não se ofende com sua fragilidade. Ele não exige que você se recomponha para então se aproximar. Pelo contrário, é nesse ponto de vulnerabilidade que a palavra começa a trabalhar com mais profundidade. Antes de qualquer mudança externa, Deus está cuidando do lugar onde tudo começa, o interior. A palavra de Deus reorganiza o caos interior. Quando a mente está cansada, tudo parece fora do lugar. Pensamentos se atropelam, emoções se misturam, decisões simples se tornam pesadas. Esse caos interior não surge porque você é fraco, mas porque a mente humana tem limites claros. Ela não foi criada para sustentar sozinha o peso da vida, das escolhas, das expectativas e dos medos. É exatamente nesse ponto que a palavra de Deus entra, não como discurso religioso, mas como ordem espiritual. Desde o princípio, Deus revela seu caráter organizador. Onde havia caos, ele falou, e a ordem se estabeleceu. A palavra não ignora o estado da mente. Ela conversa diretamente com ele. A minha paz vos dou não é uma promessa poética, é uma intervenção prática. Paz, na Escritura, não significa ausência de problemas, mas alinhamento interior. É a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor ainda está em processo. A mente cansada tenta controlar o que não consegue prever. A palavra ensina a confiar no que não se vê. Esse deslocamento de foco, do controle para a confiança, é o primeiro passo da restauração interior. O caos mental também nasce da fragmentação. Um pensamento puxa outro, que puxa outro, e logo a mente está presa em ciclos repetitivos. A palavra de Deus atua como um eixo central. Ela não responde todas as perguntas de uma vez, mas estabelece uma verdade firme no meio da confusão. Eu sou o Senhor, teu Deus. Quando essa verdade se assenta, tudo começa a girar ao redor dela. A mente deixa de ser governada por possibilidades assustadoras e passa a ser sustentada por uma certeza maior do que qualquer cenário. Há algo poderoso no fato de Deus escolher falar. Ele poderia agir em silêncio, mas opta pela palavra porque ela estrutura, direciona e sustenta. A mente cansada precisa menos de estímulos e mais de fundamentos. Notícias, opiniões e comparações só ampliam o desgaste. A palavra, ao contrário, simplifica. Ela reduz o excesso, corta o ruído e devolve clareza. Não é por acaso que o salmista afirma que a palavra é lâmpada para os pés. Não um holofote para o futuro inteiro, mas luz suficiente para o próximo passo. Outro aspecto essencial é que a palavra não exige desempenho mental para funcionar. Você não precisa estar concentrado, forte ou inspirado. A eficácia da palavra não depende da sua capacidade de absorção perfeita, mas da fidelidade de quem a pronunciou. Mesmo quando a mente está dispersa, cansada ou confusa, a palavra continua operando em níveis que você não percebe conscientemente. Ela trabalha no ritmo de Deus, não no ritmo da ansiedade humana. Quando Jesus falava às multidões cansadas, ele não aumentava a carga. Ele dizia: "Vinde a mim, e eu vos aliviarei." Esse alívio não era apenas físico, era mental e espiritual. A palavra de Cristo não empurra, não pressiona, não sufoca. Ela acolhe, organiza e sustenta. Ela não exige que você se recomponha antes de vir. Ela te recompõe enquanto você permanece. O caos interior não é sinal de derrota espiritual. É sinal de que algo precisa ser realinhado. E esse realinhamento não acontece pela força do pensamento positivo, nem pelo excesso de análise, mas pela exposição constante à palavra viva. Aos poucos ela vai reposicionando emoções,
filtrando pensamentos e restaurando a ordem interna. Onde havia confusão, nasce clareza. Onde havia exaustão, surge descanso. Onde havia peso, começa a leveza. A mente cansada pede controle. A palavra ensina entrega. Um dos maiores conflitos da mente cansada é a necessidade constante de controle. Quanto mais exausta ela está, mais tenta antecipar cenários, prever resultados e evitar qualquer surpresa. Esse esforço não traz segurança. Ele amplia o desgaste. A mente entra em estado de vigilância contínua, como se baixar a guarda significasse perigo. É nesse ponto que a palavra de Deus confronta um padrão profundamente humano. A ilusão de que controlar é o mesmo que cuidar. Na lógica divina, o cuidado começa quando a entrega acontece. A Escritura revela que a ansiedade nasce exatamente dessa tentativa de sustentar o que não foi feito para caber nos ombros humanos. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Observe que o texto não diz: administre, reduza ou organize a ansiedade, mas lance. Entregar não é negar a realidade, é reconhecer limites. A mente cansada precisa aprender que confiar não é passividade, é alinhamento com uma ordem maior. Quando você tenta controlar tudo, você se coloca no centro. Quando entrega, você devolve o centro a Deus. A palavra não ignora o desejo de segurança. Ela redireciona a fonte dessa segurança. O problema não é querer estabilidade, é buscar estabilidade em si mesmo quando o interior já está esgotado. A mente cansada pergunta: e se der errado? A palavra responde: ainda assim, eu continuo sendo Deus. Essa resposta não elimina desafios, mas remove o pânico. Ela quebra a ideia de que um resultado define o seu valor, sua história ou seu futuro. Jesus ensinou isso de forma prática ao falar sobre o amanhã. Não andeis ansiosos, não como uma ordem fria, mas como um convite à confiança. Ele aponta para a natureza, para os lírios, para as aves, não para romantizar a vida, mas para revelar um princípio. Aquilo que está sob o cuidado de Deus não vive em estado de exaustão permanente. A mente humana, quando tenta ocupar o lugar de Deus, se cansa rapidamente. A entrega não diminui a responsabilidade, ela reorganiza prioridades. Outro ponto crucial é que a entrega não acontece de uma vez. Ela é um exercício diário. A mente cansada quer resolver tudo agora, limpar toda a bagunça mental de uma só vez. A palavra ensina processo. Dia após dia. Entregar hoje o que hoje pesa. Amanhã, entregar novamente. Esse ritmo preserva a mente e fortalece a fé. Deus não exige uma confiança perfeita, mas uma confiança contínua. Mesmo que seja pequena, mesmo que seja frágil, desde que seja real. Há também um alívio profundo quando a mente entende que nem tudo precisa de resposta imediata. A palavra valida o mistério. Existem perguntas que não são resolvidas com explicações, mas com presença. Deus não se apressa para explicar tudo. Ele se aproxima para sustentar. A mente cansada encontra descanso quando percebe que não precisa entender tudo para continuar caminhando. Ela só precisa confiar o suficiente para dar o próximo passo. Entregar não é desistir do cuidado, é escolher um cuidado maior. É reconhecer que Deus vê o que você não vê, alcança o que você não alcança e trabalha enquanto você descansa. A mente que aprende a entregar começa a respirar de novo. O pensamento desacelera, o coração se aquieta e o interior encontra espaço para a paz que excede o entendimento. Não porque tudo foi resolvido, mas porque tudo foi confiado. O descanso que Deus oferece começa por dentro. Quando se fala em descanso, a mente cansada imagina fuga, pausa externa ou ausência de responsabilidades. Mas o descanso que Deus oferece não começa do lado de fora. Ele se estabelece primeiro no interior. É possível parar o corpo e ainda assim permanecer em guerra por dentro. A Escritura revela um descanso mais profundo, aquele que reorganiza pensamentos, acalma emoções e devolve estabilidade ao coração, mesmo quando a rotina continua exigente.
Esse descanso não depende de circunstâncias favoráveis. Ele nasce da confiança em quem governa todas as circunstâncias. A palavra mostra que o descanso é um princípio espiritual, não um prêmio para quem terminou tudo. Desde a criação, Deus estabelece o descanso como parte da ordem, não como exceção. Ele não descansa por cansaço, ele descansa por soberania. Ao convidar o ser humano a descansar, Deus está ensinando algo essencial. A vida não depende exclusivamente do seu esforço. A mente cansada se esgota porque acredita que tudo repousa sobre suas decisões, sua força e sua capacidade de prever. O descanso interior começa quando essa crença é confrontada. Jesus expressa isso de forma clara. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso prometido não é ausência de jugo, mas troca de jugo. A mente cansada carrega pesos que não foram dados por Deus, cobranças excessivas, comparações constantes, culpa prolongada, medo antecipado. A palavra convida à substituição, sair do peso que oprime e assumir um jugo que ajusta, orienta e sustenta. O jugo de Cristo não esmaga. Ele alinha o ritmo do coração ao ritmo da graça. O descanso interior também exige permissão. Muitos permanecem exaustos não porque Deus não oferece descanso, mas porque resistem a recebê-lo. Existe uma falsa espiritualidade que associa descanso à negligência, pausa à fraqueza, silêncio à improdutividade. A palavra desmonta esse engano. Em silêncio e confiança estaria a vossa força. O silêncio aqui não é vazio, é alinhamento. É a mente aprendendo a parar de reagir a tudo e a responder a partir da verdade. Outro aspecto fundamental é que o descanso interior não elimina responsabilidades, mas redefine a forma de carregá-las. A mente cansada tenta antecipar resultados, controlar reações e evitar erros futuros. O descanso ensinado por Deus ensina a viver o presente com fidelidade. Ele devolve foco. A palavra chama isso de paz que guarda a mente. Guardar não significa impedir pensamentos, mas estabelecer limites. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda preocupação precisa de espaço. A palavra funciona como um filtro, preservando a mente do excesso. Há também um descanso que vem da aceitação. Não aceitação passiva, mas reconhecimento da realidade sem resistência inútil. Muitas mentes se cansam porque lutam contra o que não podem mudar no momento. A palavra ensina discernimento, saber quando agir e quando confiar, saber quando falar e quando silenciar. Esse equilíbrio poupa energia emocional e fortalece o interior. Deus não exige que você resolva tudo agora. Ele convida você a descansar nele enquanto caminha. Quando o descanso começa por dentro, o exterior perde o poder de desestabilizar completamente. Problemas continuam existindo, mas deixam de governar o interior. A mente aprende a repousar mesmo em meio à atividade. Esse é um sinal claro da ação da palavra. Ela não remove você da vida real. Ela te sustenta dentro dela. Onde havia tensão constante, nasce estabilidade. Onde havia aceleração, surge ritmo. Onde havia peso, aparece leveza. O descanso de Deus não é evasão, é fortalecimento. Ele não desliga você da realidade. Ele te devolve a realidade com um interior restaurado. E quando a mente encontra esse lugar de repouso, ela começa a enxergar com mais clareza, decidir com mais sabedoria e caminhar com mais segurança. O descanso não é o fim do caminho, é o fundamento para continuar. A palavra devolve identidade quando a mente se perde. Um dos efeitos mais profundos do cansaço mental é a perda de referência sobre quem se é. A mente exausta começa a confundir identidade com desempenho, valor com resultados, propósito com produtividade. Aos poucos, a pessoa deixa de se enxergar como alguém amado e passa a se medir apenas pelo que consegue entregar, resolver ou sustentar. A palavra de Deus atua exatamente nesse ponto. Ela não começa dizendo o que você deve fazer, mas quem você é. Antes de qualquer tarefa, Deus estabelece identidade. A Escritura mostra repetidamente:
que Deus chama pessoas pelo nome antes de exigir qualquer ação. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Essa afirmação não está ligada a conquistas, méritos ou estados emocionais. Ela aponta para um valor que antecede o cansaço, o erro e a fraqueza. A mente cansada esquece essa verdade e passa a se definir pelo momento atual. A palavra corrige essa distorção, lembrando que um estado não define uma essência. Quando a identidade se perde, a mente entra em comparação constante. Olha para os outros, mede forças, julga trajetórias e se sente sempre em atraso. A palavra rompe esse ciclo ao afirmar que cada história tem um tempo, um processo e um propósito específicos. Deus não trabalha com padrões genéricos. Ele trata pessoas, não números. A mente cansada precisa ouvir isso. Você não está atrasado na sua própria história. O tempo de Deus não é um relógio de cobrança. É um caminho de formação. Outro ataque comum à identidade vem da culpa. A mente cansada revive decisões passadas, escolhas mal compreendidas e erros que já foram perdoados, mas não liberados internamente. A palavra não nega responsabilidade, mas oferece redenção. Nenhuma condenação há. Essa declaração não é licença para negligência, é libertação de um peso que não produz transformação. A culpa prolongada enfraquece a mente, rouba energia e paralisa o presente. A palavra encerra ciclos que a mente insiste em reabrir. A identidade restaurada também redefine expectativas. Quando você sabe quem é, deixa de tentar provar algo o tempo todo. A mente cansada se esforça para ser aceita, reconhecida ou validada. A palavra afirma que a aceitação já foi concedida. Isso não elimina o crescimento, mas muda a motivação. Você não cresce para ser amado, você cresce porque é amado. Essa inversão é profundamente libertadora e devolve leveza ao interior. Jesus demonstrou isso ao enfrentar pressões constantes. Antes de iniciar seu ministério público, ele ouve: "Este é meu filho amado." Não foi uma afirmação após milagres, mas antes deles. A mente cansada precisa desse mesmo fundamento, não para inflar o ego, mas para estabilizar o coração. Quando a identidade está firmada, o cansaço não define o caminho. Ele apenas sinaliza a necessidade de cuidado. A palavra também devolve identidade ao lembrar que você não está sozinho. Vós sois o meu povo. A mente cansada isola, acredita que ninguém entende, que ninguém percebe o peso interior. A palavra reintegra. Ela conecta. Ela lembra que a caminhada é coletiva, que o cuidado é compartilhado e que o sustento não depende apenas de você. Essa consciência reduz a pressão interna e fortalece o senso de pertencimento. Quando a identidade é restaurada, a mente começa a descansar de forma mais profunda. O esforço para se provar diminui, a comparação perde força e a culpa perde espaço. A palavra não apenas consola, ela reposiciona. E quando você sabe quem é, consegue atravessar momentos de cansaço sem se perder neles. O cansaço passa a ser uma fase, não uma definição. A identidade permanece. A mente cansada distorce o tempo. A palavra restaura a perspectiva. Um dos efeitos mais silenciosos do cansaço mental é a distorção da percepção do tempo. A mente exausta faz o passado parecer pesado demais, o presente insuficiente e o futuro ameaçador. O que já aconteceu ganha proporções maiores do que realmente tem. O agora parece estagnado, e o amanhã se transforma em um campo de incertezas. A palavra de Deus atua exatamente nesse desalinhamento, restaurando a perspectiva e devolvendo ao tempo seu lugar correto. A Escritura ensina que Deus não habita limitado ao tempo como o ser humano. Ele vê o fim desde o começo. Quando a mente cansada tenta prever o futuro, ela faz isso a partir de medo e fadiga, não de visão. A palavra reposiciona o olhar. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Essa afirmação não diminui a mente humana, ela a alivia. Deus não espera que você tenha clareza total sobre o que vem.
Ele oferece direção suficiente para o agora. O passado também se torna um peso quando a mente está cansada. Lembranças se misturam com arrependimentos, e a mente revisita histórias com um olhar distorcido pela culpa ou pela frustração. A palavra não apaga o passado, mas redefine seu papel. Ela transforma a memória em aprendizado, não em prisão. Eis que faço novas todas as coisas. Isso não significa negação do que foi vivido, mas a promessa de que o passado não tem autoridade para determinar o futuro. O presente, por sua vez, é frequentemente desvalorizado. A mente cansada acredita que só descansará quando tudo estiver resolvido. A palavra ensina o oposto. O descanso acontece no caminho, não apenas no destino. Hoje, se ouvirdes a minha voz. Deus fala no hoje porque é no hoje que a vida acontece. Quando a mente se projeta excessivamente para frente, ela abandona o único lugar onde a graça está disponível, o agora. A restauração da perspectiva também envolve paciência. A mente cansada se torna impaciente porque está sobrecarregada. Ela quer respostas rápidas, soluções imediatas e alívio instantâneo. A palavra não alimenta essa pressa. Ela fortalece a perseverança. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar aqui não é ficar parado, mas permanecer confiante enquanto o processo acontece. A renovação não vem da aceleração, mas da confiança sustentada. Outro aspecto essencial é compreender que Deus trabalha em camadas. A mente cansada quer resolver tudo de uma vez porque sente que não suporta mais carregar o peso. A palavra revela um Deus que age passo a passo. Cada etapa prepara a próxima. O tempo de Deus não é desperdício, é construção. Mesmo quando você não percebe avanços visíveis, algo está sendo alinhado internamente. A palavra atua onde os olhos não alcançam. Quando a perspectiva é restaurada, a ansiedade perde força. O futuro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um espaço de confiança. O passado deixa de ser um fardo e se torna um testemunho de aprendizado. O presente ganha valor e significado. Essa reorganização do tempo alivia a mente porque ela deixa de tentar viver em 3 dimensões ao mesmo tempo. A palavra ensina a viver um dia de cada vez, com fé suficiente para hoje. A mente cansada precisa dessa verdade. Você não está atrasado no tempo de Deus. O ritmo pode parecer lento, mas é preciso. O processo pode parecer longo, mas é formador. A palavra não acelera o que precisa amadurecer. Ela sustenta até que esteja pronto. Quando o tempo volta ao lugar certo, a mente respira, o coração se aquieta e a esperança encontra espaço para crescer novamente. O silêncio de Deus não é abandono, é tratamento interior. Quando a mente está cansada, o silêncio se torna ameaçador. A ausência de respostas imediatas é interpretada como descaso, distância ou até rejeição. A mente exausta associa o agir de Deus apenas ao barulho dos milagres visíveis, às mudanças rápidas e às confirmações externas. Porém, a palavra revela uma verdade mais profunda. Há silêncios que não significam ausência, mas cuidado. Deus também trabalha quando não fala, e muitas vezes é nesse silêncio que ele atua com maior precisão. A Escritura mostra que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é intencional. Há momentos em que Deus se cala não para confundir, mas para amadurecer. A mente cansada pede respostas porque acredita que só conseguirá descansar quando entender tudo. A palavra ensina que nem toda paz nasce da compreensão. Algumas nascem da confiança. O silêncio de Deus convida o coração a sair da dependência de sinais e entrar na profundidade do relacionamento. Jesus viveu esse princípio de forma intensa. Houve momentos em que o céu permaneceu em silêncio, enquanto ele enfrentava dor, incompreensão e abandono humano. Ainda assim, Deus estava plenamente presente. Isso revela algo essencial. O silêncio não interrompe o plano. Pelo contrário, muitas vezes, ele prepara o interior para sustentar o que está por vir. A mente cansada quer explicações.
Deus oferece formação. Quer respostas rápidas. Deus constrói raízes profundas. O silêncio também expõe ruídos internos. Quando Deus não fala, a mente começa a falar demais. Medos emergem, inseguranças se intensificam, pensamentos antigos retornam. Esse processo não é punição, é revelação. A palavra ensina que aquilo que vem à tona no silêncio é o que precisa ser tratado. Deus não acelera esse processo porque Ele não trabalha apenas para aliviar o momento, mas para curar a estrutura interior. Há silêncios que quebram dependências. Muitas vezes, a mente cansada se apoia mais na sensação de controle espiritual do que na confiança genuína. Quer sentir, ouvir, perceber para então crer. O silêncio desmonta essa lógica. Ele ensina a caminhar pela fé, não pela sensação. A palavra afirma que o justo vive pela fé, não por evidências constantes. Esse tipo de fé fortalece o interior e estabiliza a mente de forma duradoura. Outro aspecto do silêncio é que ele reduz a interferência externa. Quando tudo silencia, a atenção se volta para dentro. Deus usa esse espaço para realinhar motivações, corrigir expectativas e ajustar prioridades. A mente cansada, acostumada ao excesso de estímulos, estranha esse processo. Mas é nele que o coração aprende a ouvir de forma mais profunda. Nem toda voz que grita vem de Deus. Muitas vezes ele fala baixo para ser discernido. O silêncio de Deus também protege. Há respostas que, se viessem antes da maturidade, trariam peso demais. Deus não revela tudo de uma vez porque conhece os limites da mente humana. Ele entrega conforme a capacidade de sustentar. A palavra mostra um Deus que não sobrecarrega, mesmo quando parece ausente. O silêncio, nesse contexto, é misericórdia. Quando a mente entende isso, o silêncio deixa de ser ameaça e se torna abrigo. Ele não é vazio, é espaço de tratamento. Não é abandono, é cuidado profundo. Deus continua trabalhando, alinhando, fortalecendo e preparando. O silêncio não interrompe o amor de Deus, ele o aprofunda. E quando a palavra finalmente se manifesta, ela encontra um interior mais forte, mais maduro e mais pronto para receber. A palavra renova a mente, não pela força, mas pela constância. A mente cansada costuma buscar soluções intensas e imediatas. Ela deseja um momento forte, uma experiência marcante, algo que resolva tudo de uma vez. No entanto, a palavra de Deus revela um caminho diferente. A renovação verdadeira não acontece por impacto isolado, mas por constância silenciosa. Deus não trabalha apenas por eventos extraordinários. Ele transforma pelo processo contínuo de exposição à verdade. A mente não é restaurada por um pico emocional, mas por uma mudança gradual de padrões. A Escritura ensina que a renovação da mente é um caminho, não um atalho. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação não é automática nem instantânea. Ela acontece quando a mente passa a ser alimentada repetidamente pela palavra, substituindo pensamentos desgastantes por verdades firmes. A mente cansada foi treinada ao longo do tempo a reagir com medo, ansiedade e antecipação negativa. A palavra não apenas consola esses estados, ela reeduca o interior. A constância é essencial porque a mente aprende por repetição. Pensamentos recorrentes moldam crenças e crenças moldam reações. Quando a mente permanece exposta apenas ao excesso de informações, cobranças e comparações, ela se enfraquece. A palavra interrompe esse ciclo. Ela cria novos caminhos internos, novas associações, novas respostas emocionais. Aos poucos, o que antes gerava ansiedade começa a gerar discernimento. O que antes provocava desespero passa a ser enfrentado com sobriedade. A renovação pela palavra não exige força mental. Você não precisa se esforçar para pensar certo o tempo todo. A eficácia está na exposição, não na performance. Mesmo quando a leitura parece seca, mesmo quando a atenção oscila, a palavra continua operando. Ela não depende do seu estado emocional para ser verdadeira. Ela age como semente, trabalha no tempo certo, abaixo da superfície
preparando frutos que só serão percebidos depois. Outro ponto importante é que a constância protege contra recaídas emocionais profundas. A mente cansada oscila facilmente quando não tem fundamento. Um dia está firme, no outro está abalada. A palavra cria estabilidade. Não elimina emoções, mas impede que elas dominem completamente. Ela oferece referência quando o emocional falha. Em vez de reagir impulsivamente, a mente começa a responder com consciência. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece com fidelidade ao processo. Jesus exemplificou isso ao enfrentar tentações em momentos de fragilidade física. Ele não respondeu com argumentos elaborados, mas com a palavra já internalizada. Isso revela um princípio. O que sustenta a mente no momento crítico não é o que se busca na hora, mas o que foi cultivado antes. A constância prepara o interior para os dias difíceis. Quando a mente está cansada demais para buscar, a palavra já armazenada sustenta. A renovação também envolve desaprender. A mente cansada carrega crenças que nunca vieram de Deus, ideias de abandono, insuficiência, medo constante do futuro. A palavra confronta essas mentiras com verdade. Esse confronto nem sempre é confortável, mas é libertador. A mente começa a perceber que nem todo pensamento é fato, nem toda emoção é direção. A palavra se torna um critério, um filtro, uma base segura. Com o tempo, a constância gera frutos visíveis. A mente desacelera, o coração se estabiliza, as reações se tornam mais equilibradas. O cansaço não desaparece completamente, mas deixa de governar. A palavra não promete uma mente sem desafios, mas uma mente sustentada, renovada não pela força humana, mas pela fidelidade de Deus em agir todos os dias, mesmo quando você não percebe. Quando a palavra governa, a mente encontra segurança. A mente cansada vive em estado de alerta constante. Ela tenta prever perigos, evitar dores futuras e se proteger de novas frustrações. Esse estado de vigilância não gera segurança, ele produz exaustão. A palavra de Deus oferece um governo diferente para o interior. Quando ela passa a ocupar o centro, a mente deixa de ser guiada pelo medo e passa a ser sustentada pela confiança. Segurança, na perspectiva bíblica, não é ausência de riscos, mas presença de um fundamento firme. A Escritura revela que aquilo que governa o pensamento determina o estado do coração. Como imagina em sua alma, assim ele é. Quando o medo governa, tudo se torna ameaça. Quando a palavra governa, tudo passa por um filtro de verdade. A mente cansada precisa dessa autoridade interior, não para controlar tudo, mas para discernir o que merece atenção e o que pode ser confiado a Deus. A palavra estabelece limites saudáveis dentro da mente. Um dos maiores sinais de que a palavra está governando é a diminuição do pânico. Situações difíceis continuam existindo, mas deixam de gerar reações desproporcionais. A mente aprende a responder em vez de reagir. Isso não é frieza emocional, é maturidade espiritual. A palavra ensina que Deus é refúgio presente na angústia, não apenas depois que tudo se resolve, mas no meio do processo. Essa consciência gera estabilidade. A segurança interior também nasce da certeza de cuidado contínuo. A mente cansada teme ser esquecida, deixada para trás ou abandonada em momentos críticos. A palavra confronta esse medo de forma direta. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa não depende do desempenho humano. Ela se apoia no caráter imutável de Deus. Quando essa verdade se assenta, a mente relaxa. Ela não precisa mais vigiar tudo o tempo todo. Outro aspecto essencial é que a palavra redefine ameaças. O que antes parecia definitivo passa a ser visto como transitório. O que parecia o fim passa a ser entendido como etapa. A mente cansada exagera cenários porque está fragilizada. A palavra devolve proporção. Ela lembra que nenhuma circunstância tem poder absoluto. Há um Deus acima de todas as coisas, operando mesmo quando os sinais são contrários.
A segurança gerada pela palavra também fortalece a tomada de decisões. A mente cansada hesita, porque teme errar. O medo paralisa. Quando a palavra governa, a pessoa entende que errar não anula o cuidado de Deus. Isso não incentiva a imprudência, mas remove o peso excessivo da perfeição. A mente se sente segura para caminhar, ajustar e aprender. A confiança substitui a rigidez. Há um descanso profundo quando a mente percebe que não precisa se proteger sozinha. A palavra se torna uma fortaleza interna, não porque tudo está sob controle humano, mas porque tudo está sob o cuidado divino. Essa troca de governo, do medo para a palavra, é libertadora. A mente deixa de ser um campo de batalha constante e passa a ser um espaço de discernimento, paz e direção. Quando a palavra governa, a segurança não depende de boas notícias, resultados imediatos ou confirmações externas. Ela nasce de dentro. Mesmo em dias difíceis há estabilidade. Mesmo em meio à incerteza há confiança. A mente cansada encontra repouso porque sabe em quem está apoiada. E esse apoio não falha, não oscila, não se esgota. A palavra não apenas sustenta, ela conduz para um novo lugar. Quando a mente está cansada, o maior medo não é apenas continuar sofrendo, mas permanecer estagnada. Existe o receio silencioso de que nada mude, de que o cansaço se torne permanente, de que a vida siga em ciclos repetitivos de esforço e frustração. A palavra de Deus confronta diretamente esse medo. Ela não existe apenas para sustentar você onde está, mas para conduzir você para onde precisa ir. Deus não trabalha apenas para aliviar o peso. Ele trabalha para gerar movimento com sentido. A Escritura mostra que Deus nunca deixou seu povo apenas parado no descanso. O descanso sempre foi um ponto de reorganização, não de acomodação. Depois do deserto, havia terra. Depois da tempestade, havia margem. Depois do silêncio, havia direção. A mente cansada interpreta a pausa como fim. A palavra revela que a pausa é preparação. Deus não paralisa destinos, Ele realinha caminhos. O que hoje parece interrupção pode ser, na verdade, redirecionamento. A palavra também ensina que condução não significa ausência de desafios. Significa presença de direção. Lâmpada para os meus pés indica clareza suficiente para o próximo passo, não para o caminho inteiro. A mente cansada quer garantias completas antes de caminhar. Deus oferece confiança para avançar mesmo sem ver tudo. Esse tipo de condução fortalece a fé e amadurece o interior. Você não caminha porque entende tudo. Você caminha porque confia em quem conduz. Outro ponto essencial é que Deus não conduz pela pressão, mas pela paz. Quando uma decisão nasce da ansiedade, ela costuma gerar mais cansaço. Quando nasce da palavra, ela traz alinhamento interior. A mente começa a perceber que algumas portas se fecham não como perda, mas como proteção. Outras se abrem não como mérito, mas como propósito. A palavra ajuda a discernir o tempo certo de permanecer e o tempo certo de avançar. A condução divina também restaura a esperança prática. Não uma esperança abstrata, mas a certeza de que existe um caminho sendo preparado. Mesmo quando o cenário ainda não mudou, algo já está em movimento. Deus trabalha em níveis invisíveis antes de manifestar resultados visíveis. A mente cansada precisa dessa verdade para não desistir no meio do processo. O que parece demora pode ser construção. O que parece atraso pode ser cuidado. A palavra ainda revela que Deus não conduz sozinho quem decide confiar. Ele caminha junto. Ainda que eu ande pelo vale, não é a ausência do vale que traz segurança, é a companhia de Deus nele. A mente cansada encontra força ao entender que não precisa atravessar processos sozinha. A presença de Deus não elimina o caminho difícil, mas garante sustentação durante ele. Por fim, a palavra aponta para um novo lugar interior antes de qualquer mudança externa. Antes de mudar circunstâncias, Deus muda a forma como você caminha nelas. A mente que estava confusa passa a ter clareza. A mente que estava acelerada
encontra ritmo. A mente que estava sobrecarregada aprende a confiar. Esse novo lugar interior é o maior sinal de que Deus está conduzindo você. O cansaço da mente não é o fim da sua história. Ele pode ser o ponto exato onde Deus começa a conduzir você de forma mais profunda, mais segura e mais alinhada com o propósito. A palavra não apenas sustenta você hoje, ela prepara o amanhã. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você precisava parar por alguns minutos e respirar. Não foi por acaso. O cansaço da mente, quando ignorado, se transforma em peso. Mas quando é levado à presença de Deus, se transforma em cuidado. Deus não está distante do que você sente. Ele não minimiza o seu esgotamento, nem exige que você se recomponha antes de se aproximar. Ele acolhe você exatamente como está. Talvez sua mente ainda esteja cheia de perguntas, decisões em aberto e pensamentos que insistem em voltar. Ainda assim, há algo que pode ser feito agora. Descansar o coração diante de Deus. Não é um descanso físico apenas, é um descanso de confiança. Um descanso que nasce quando você entrega o que não consegue mais carregar sozinho. Deus não se cansa de sustentar quem já chegou ao limite. Feche seus olhos por um instante, se puder. Respire fundo. E em silêncio, apresente a Deus aquilo que mais tem pesado na sua mente. Não organize, não filtre, não explique demais. Apenas entregue. Deus entende o que você ainda não consegue colocar em palavras. A palavra que você ouviu hoje não foi apenas informação. Ela foi direção, cuidado e presença. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Que pensamentos acelerados encontrem descanso. Que o medo perca força. Que a ansiedade diminua. Que a clareza volte aos poucos, no ritmo certo. Deus está trabalhando mesmo quando você não percebe. Você não está atrasado, não está esquecido, não está sozinho. Se essa mensagem falou com você, faça um gesto simples, mas profundo. Escreva nos comentários: "Minha mente descansa em Deus". Ao declarar, você sela esse momento e reforça a confiança no cuidado de Deus. Se este conteúdo trouxe alívio ao seu coração, compartilhe com alguém que também esteja carregando um cansaço silencioso. Às vezes, uma palavra chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E se você ainda não faz parte deste espaço, inscreva-se e ative as notificações. Aqui, a palavra não vem para pesar. Vem para sustentar, alinhar e fortalecer. Que você siga seu dia com mais leveza. Caminhe no ritmo da graça. Deus continua cuidando, mesmo quando tudo parece silencioso. Você não está sozinho.